Graça e paz, meus irmãos. Bom dia. Estou aqui para gravar mais um vídeo para os irmãos que estão preparando aí para o batizado. E nós estamos seguindo aqui uma estrutura explicando as nossas crenças, né? Como evangélicos, como batistas, para que vocês, quando forem descer as águas, estejam cientes do que cremos e como cremos. Vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo sobre como ser salvo. Nós falamos no vídeo anterior sobre o meio de salvação, que é a fé. E essa fé, ela manifesta-se da seguinte forma: arrependimento, arrependimento dos pecados, conversão, um clamor intenso pelo Senhor e também confissão pública da sua fé. E uma mudança completa de vida. Então ali há uma manifestação da fé interior através de manifestações exteriores. E hoje nós vamos dar continuidade analisando os 5 solas da Reforma Protestante. Diferentemente, né, da crença católica predominante na Idade Média, Martinho Lutero ele traz à tona uma reforma. E depois essa reforma é sintetizada em 5 pontos principais. Se você olhar sempre para sua mão, você vai lembrar dos 5 pontos principais da Reforma Protestante. Sola Scriptura, sola gratia, sola fides, solo Christus, solo Deo gloria. Ou seja, são 5 pilares da fé tirada da Sagrada Escritura e nós vamos analisá-la aqui ponto por ponto a partir de agora. Primeiro, só as Escrituras. O que é que esse pilar sustenta? A Bíblia é a única autoridade infalível para a fé e a prática cristã. Quando te perguntarem qual é a sua regra de fé e prática, você responderá somente as Escrituras Sagradas. Porque, diferentemente da maioria das outras religiões, que fundamentam seus ritos e vida em razão humana, em coisas criadas pela mente humana, o cristão, batista, evangélico, ele defende que só as Escrituras é a palavra de Deus. O que isso significa? Regra de fé. Primeira coisa, vamos lá. A única regra de fé. Aquilo que ocupa sua mente, qualquer crença que ocupe sua mente, ela provém da Sagrada Escritura. Não da cultura na qual você vive, não da sua própria inteligência, mas da palavra de Deus. Por exemplo, muitos sustentam que através de ritual com plantas você consegue curar uma pessoa. Alguns chamam isso de benzer uma pessoa. Você consegue ali através de gestos com plantas, ou gestos de mãos, ou gestos de palavras, um poder mágico flui disso e cura a pessoa ali. É uma crença. Aí a pergunta é, essa crença provém das Sagradas Escrituras? Não. Então, quando falamos que a Bíblia é a única regra de fé, então qualquer crença espiritual que provém de um lugar que não seja a Bíblia, ela é rechaçada, ela é deixada de lado. Por exemplo, passar debaixo da escada atrai maldição. É uma crença. Essa crença provém da Sagrada Escritura? Não. Encontrar gato preto traz problemas. Isso provém das Escrituras? Não. Mal olhado. Essa crença provém das Escrituras? Também não. De onde que vêm essas coisas, então? Da cultura, da tradição. Quando dizemos que a nossa fé provém da Sagrada Escritura como única regra, é isso que nós sustentamos. Por exemplo, muitos dizem que Maria foi virgem perpétua. Ainda que Maria seja uma mulher exemplar, temente a Deus, uma das principais mulheres da Sagrada Escritura, a Bíblia sustenta que ela teve outros filhos. Diz a Bíblia em Marcos que ela e os irmãos de Jesus foram ter com ele. Então, se a Bíblia fala que ela teve outros filhos, como sustentam alguns que ela era virgem perpétua? Por quê?
veio essa crença veio, teve sua origem em tradição humana. Homens inteligentes que escreveram e disseram lá que Maria era virgem perpétua. Mas essa crença procede da Bíblia? Não. Outra crença que não procede da Bíblia é que Maria intercede pelos pecadores à direita de Deus. Eu digo novamente, Maria foi uma mulher importante e nós a respeitamos muito, tendo em vista ela ser a mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a pergunta é, ela intercede a Deus por nós? Aí você analisa as Escrituras no Novo Testamento. Tem alguma base para sustentar isso? Nenhuma. Então por que muitos sustentam isso? E até fazem orações dizendo, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. Porque é uma crença popular e é uma crença que está nos 4 cantos do nosso país. Por quê? Porque homens inteligentes fundaram na tradição essa interpretação. Não está na Bíblia, mas homens importantes disseram que sim, e aí muitos acreditam. Mas nós, como os evangélicos e cristãos, que não temos tradição como fonte de autoridade espiritual, nós temos somente a Bíblia como fonte de autoridade espiritual, e isso não ocupa a nossa mente. Essa crença não acha lugar no nosso coração, por quê? Porque a nossa única regra de fé é a Sagrada Escritura. E lá na Sagrada Escritura, em 1 João, capítulo 2, versículo 2, diz que há um advogado que intercede por nós. E é Jesus Cristo. Um advogado que intercede por nós à direita do Pai, e ele é Jesus Cristo. Romanos 8,34 diz, Jesus é quem está à direita do Pai e intercede por nós, pecadores. Então, quem ora ao Pai em nossa defesa é Jesus Cristo, tendo em vista que foi Ele que derramou seu sangue por nós. Então, meus amados irmãos, isso significa crer na Bíblia como única regra de fé e prática. Você olha para ela e tira dela sua crença, tá bom? E até agora eu falei sobre regra. Agora vamos falar de prática, né? Autoridade infalível para fé e prática. Falei sobre crença, é a Bíblia que governa nossas crenças. Agora, como explicar a Bíblia governa nossa prática? Prática quer dizer modo de viver, modo de agir. Por exemplo, se eu chegar na igreja e proibir os irmãos de usarem tênis e afirmar que crente só usa sapato, crente só usa sapato, crente não usa tênis, vocês vão começar a praticar isso? Essa prática, ela está procedendo da Sagrada Escritura? Não. Está procedendo dos meus preconceitos, do meu modo de ver, da minha cosmovisão. Não está vindo da Sagrada Escritura. Logo, essa prática, ela não é obrigatória. Se eu chegar para você e proibir todas as mulheres, por exemplo, de usarem brincos, é um costume, é um preconceito, é uma cosmovisão. Mas isso não é bíblico, então não é obrigatório. Se eu chegar, por exemplo, e proibir todos os homens de usarem boné, vocês não vão usar boné nem na igreja, nem fora da igreja. Isso é pecado. Pode ser um costume para a igreja, dentro da igreja, um costume que não é bacana, você ir lá, mas não é pecado. Porque a Bíblia não proíbe isso. Onde que a Bíblia proíbe isso? Me mostra na Bíblia onde proíbe-se o uso de bonés. Me mostra na Bíblia onde proíbe-se o uso de tênis. Não tem. Não tem essa regra. Então não é pecado. Então quando fala que a Bíblia governa a sua prática, é nesse sentido. A Bíblia fala para você amar, para você vestir-se com decência, mas a Bíblia não diz que você é proibido de usar calça, que você é proibido de usar saia, que você é proibido de usar tênis, que você é proibido de usar camisa, que você é proibido de usar blusa de tal cor ou outra cor. A Bíblia não proíbe. Pode ser que alguém, por preconceito, ou por uma ideia da própria cabeça, coloque isso como regra, mas isso não é Bíblia. Então, o que governa a nossa prática é a Sagrada Escritura. O que deve ser ensinado no quesito de roupa, por exemplo, na igreja? Vista-se com decência. Está escrito o que é decente na sociedade. Aí é o que você vai decidir, você vai analisar a sociedade na qual vive. Por exemplo, aqui no Brasil, uma mulher usar um short, usar uma calça, não é indecente. Mas no Oriente Médio, sim. Então, para lá, a pessoa deveria observar o que é decente lá e o que é decente aqui. Você entende, meus irmãos? Então, tirar o que é prática da Bíblia. Outra coisa, nas suas manifestações espirituais. Oração. Como devo orar? Qual deve ser minha prática de oração? A Bíblia diz
que a oração ela não pode ser repetida. Você não pode repetir as palavras pensando assim agradar a divindade. Mateus capítulo 6. Então, se você ficar repetindo palavras, suponha aqui o Salmo 23. Vou repetir o Salmo 23 5 vezes para espantar os males da minha casa. Isso não vai funcionar. A oração não deve ser feita assim. A oração deve ser feita como expressão do coração. Assim como estamos conversando, assim também deve ser com Deus. Falar com Deus, ó Deus. O que eu estou sentindo no meu coração é isso, é aquilo. Ó Pai, me perdoa por isso, por aquilo. Ó Deus. E sempre terminar a oração em nome de Jesus. Amém. Porque foi Jesus quem orientou. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, crendo recebereis. Então é nesse sentido, irmãos, que obedecemos a palavra de Deus. A Bíblia é a nossa regra de fé, de crença e também de prática. Você proíbe aquilo que a Bíblia proíbe. Você cumpre aquilo que a Bíblia manda cumprir. Compreende, meus irmãos? Vamos lá para alguns textos que sustentam que a Bíblia é a única palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação da justiça. Toda a Escritura. Então a palavra de Deus, ela vem de Deus, ela é originada de Deus. Se eu tiver um pensamento que não condiz com a palavra de Deus, deve ser rechaçada. Se eu tiver uma prática que não condiz com a palavra de Deus, deve ser abandonada. A palavra de Deus é luz para os nossos pés e lâmpada para o nosso caminho. Ela que deve nos guiar, ela que deve nos direcionar, não nosso próprio entendimento. Não te estribes no teu próprio entendimento, na sua vida cristã. Muitas vezes, quando você estiver vivendo sua vida de cristão, quantas coisas você vai ouvir na sua vida? Você vai ouvir fulano falando uma coisa, ciclano falando outra coisa. Você vai querer crer em algumas coisas, mas aí você tem que lembrar que é a Escritura que é a palavra de Deus. Não é sua crença, não é sua inteligência, não é a voz do vizinho, não é a voz de ninguém, de outra pessoa, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus está na Sagrada Escritura. E crendo nela e praticando-a, você estará guardado de qualquer engano. É a palavra de Deus. Então ame a palavra de Deus. Busque na palavra de Deus, porque ela é inspirada pelo Senhor. Atos 17, 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram assim. O apóstolo Paulo estava pregando, e as pessoas de Bereia, em vez de ficar apenas ouvindo, elas examinavam nas Escrituras para ver se as palavras do apóstolo Paulo condiziam com o que estava escrito. É assim que cada crente batista deve agir. Eu estou falando porque, eu digo isso porque já tem 7 anos que eu estou com os irmãos, e nesses 7 anos pastoreando-os, eu tenho ensinado que ao examinar as Escrituras, você fica protegido de qualquer engano, de qualquer mentira, de qualquer laço de Satanás. Porque o objetivo do diabo é te levar para longe das Escrituras, é te enganar. É fazer você distanciar-se da palavra de Deus. Mas a sua resposta a qualquer tentação, a qualquer sedução maligna, deve ser: está escrito. Está escrito. Como Jesus disse, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito. Só a Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Está escrito. Então, respondendo, está escrito, você ficará protegido. Os bereanos iam, ouviam o apóstolo pregar, o apóstolo Paulo, chegava em casa, pegava as escrituras e examinava. E pensava, será que o apóstolo Paulo realmente pregou corretamente? Aquele texto que ele citou realmente é interpretado dessa forma? Você deve analisar a Sagrada Escritura. Qualquer pregador, qualquer anunciador de doutrina, se ele não fundamentar a crença na palavra de Deus, não deve ser aceita por você. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática no quesito espiritual. Mateus 4,4. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. João 17:17, Jesus orando ao Pai, pede o seguinte ao seu Pai: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O que Jesus está dizendo aqui? Que quando você examina as Escrituras, quando as Escrituras estão ali diante de você, você está sendo santificado por ela. O Pai está te lavando, está te purificando. Quantas coisas na sua vida que a palavra vai tirar? Quantos hábitos, quantos vícios, e você vai ser lavado pela palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é essa palavra, irmãos, que nos mostra o caminho, que nos livra do engano e que nos purifica completamente. Então, a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus.